Hoje é um dia largo. Hoje temos bautismo e temos, o Will está mirando aí, temos o final do Mundial, verdade? Bueno, Brasil não estará aí, pero Espanha está. E I'm sorry para os argentinos. Quem? Oiga, deixa-me predicar em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos contentos por esse dia, o dia que hizo o Senhor. E há alguns meses estamos falando sobre santidade nesta casa e como alcançarmos esse caminho, esse padrão de santidade delante do Senhor. E hoje não será diferente. Eu quero usar 2 passagens para começar e depois outros passagens que queremos introduzir na mensagem. E quero começar com 2 passagens, um de Números capítulo 5, e quero ler versículos 3 e 4 de Números capítulo 5, e depois mencionaremos Josué 3:5, um passagem que o pastor Samuel ha mencionado já por uns 6 meses também. Em Números capítulo 5, versículos 3 e 4 diz: "Se assim a homens como a mulheres echareis fora del campamento, los echareis, para que não contamine el campamento de aquellos entre los quais eu habito." Isso é Deus dizendo ao povo de Israel. "E lo hicieron assim los hijos de Israel, e los echaram fora del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Assim lo hicieron los hijos de Israel." E Josué capítulo 3, versículo 5, Josué dijo ao povo: "Santificaos, porque Jehová hará amanhã maravilhas entre vosotros." Padre, aplica tu palavra nesta tarde a cada coração aqui presente e desafia-nos e ajuda-nos a entender tu caminho, tu propósito para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Apretem os cinturones, bem apretados, abróte-los. E esse versículo de Números, no capítulo 5, meus amados irmãos, quando los leemos, a princípio, parecem versículos muito duros. Parece uma palavra muito seca, muito dura ao povo, pois nosso Deus, o próprio Deus, está falando com Moisés e dizendo a Moisés: "Eu quero estabelecer algo novo em la vida del pueblo. Pero para que eu habite, para que passe algo, para que eu pueda morar entre vosotros, há que haver santidade, há que limpiar o campamento." E Moisés agora tem que echar fora do campamento para que Deus habite. Ele tem que echar fora todo o malo para que Deus venga e habite. Tem que limpar a casa para que Deus tenha a liberdade de entrar em uma casa limpa. E a todos os impuros, diz a palavra, e a todos os leprosos, e tinham que ser separados do campamento, tanto homens como mulheres que não foram puros segundo a lei. E agora, no passagem de Josué, no capítulo 3, o povo de Israel estava a ponto de viver um dos momentos mais importantes de sua história. E qual é o momento? Cruzar o Jordão, entrar a la tierra prometida. E não era um passo comum, não era que o povo de Israel estava entrando em um shopping center para ser um mercado. O povo de Israel estava entrando em la mera promessa de Deus. Isso significa que agora o povo está vivendo um momento de transição espiritual. Não é nada comum, algo espiritual, cruzar o Jordão e entrar a esta terra. Não era algo que deveria levar como algo comum. Um novo começo. E antes que Deus actuara de maneira sobrenatural,
Antes que Deus atuara de maneira que o povo nunca havia visto antes, Deus deu a Josué uma ordem muito clara: santificaos. Antes que eu pueda fazer maravilhas em meio de ustedes, santificaos. Pero em realidade esse texto nos permite darnos conta, meus amados hermanos, de la importância que tem para Deus la santidade de su pueblo. Como Deus nos mira, como Deus quer uma igreja santa, purificada. E agora, para que entremos a las promessas de Deus, e para que as promessas sejam reais para ti, para tu casa, para tus filhos e para tu geração, necessitas, como igreja de Jesus, purificar-te agora, limpiar-te agora e entrar em novo estilo de vida com o Senhor. E é para isso que Deus nos chama nesses dias. Isso nos ensina que antes de avançarmos, antes de ver os milagros, antes de experimentar novas etapas em Deus, há uma preparação que tem que ser a preparação do coração. Eu quero que Deus haga, sim, eu quero que Deus haga, pero antes del milagro tem que haver a preparação. A santificação, meus amados irmãos, não é a perfeição. Não seremos nunca perfeitos, 100%. Sempre tendremos algo aí pisando em nossa caminhada. Os pensamentos. Eu dizia a uma irmã ali no acampamento, eu ia muito bem com meu propósito, com a pulseirita em meu braço. Quando lhes apresentei o propósito da purificação e do recuerdo da pulseirita, é um propósito de 21 dias, e isso era fevereiro, estamos em julho, e o máximo que logrei foi a semana passada, 7 dias. Hasta que eu fiz um comentário que não deveria ser de alguém. Hasta que usei minha própria língua para comentar de alguém, o que não deveria comentar, e rompi o propósito. Ou seja, todo crente necessita entender, meus amados irmãos, que seguir a Cristo implica em um cambio de vida que nos prepara não para o que tenho que fazer hoje, nos prepara para o que Deus quer fazer amanhã. Tu e eu estamos pensando o que passa hoje em minha vida, o que passa hoje em minha congregação, pero Deus está mirando para amanhã, pero que aplicação eu posso sacar para a igreja de hoje, de los versículos de Números e los versículos de Josué. Eu posso sacar muitas ensinanças, pero eu marquei aqui algumas delas. Primeiro, Deus sigue exigindo de seu povo santidade e pureza. E sabe por quê? Porque nos redimiu e nos limpiou com seu sangue precioso. Foi a sangue de Cristo que nos garantiza. E a carta de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 12, disse: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E quando eu tenho que ler esse passagem e pensar em quantas vezes nós outros somos injustos, e creemos que nossa injustiça justifica a justiça divina. E diz a palavra: não erreis, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os que se echam com varones, nem os ladrones, nem os ávaros, nem os borrachos, nem os maldicentes. Aqui não escapa nadie. Nem os estafadores herdarão o reino de Deus. E disse Pablo: e isto errais alguns, mas já habéis sido lavados, já habéis sido santificados. Ou seja, já estás no caminho de experimentar o que Deus tem para hacer em tu vida para amanhã. Já habéis sido justificados
No es en el nombre del pastor Samuel, del pastor Mick, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios que habita dentro de vosotros. Es la sangre de Cristo que te purifica, que te ajusta e que te ajuda a reconhecer quanto necessita de Deus, santificar-se, é apartar-se para Deus. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6, Pedro é direto em dizer, sed santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Há padrão estabelecido, e santificar significa apartar-se. Não se trata deixar solamente lo malo, porque o malo podemos deixar a qualquer momento, mas estamos apartados, sino de elegir lo que agrada a nosso Deus. Quando uma pessoa crer verdadeiramente em Jesus, creemos que seu espírito está salvo, verdade? Tu entrega tua vida a Jesus e está salvo porque entregou sua vida a Jesus, pero sua forma de viver necessita ser transformada dia a dia. Amados hermanos, não podemos seguir o mesmo estilo de vida do passado. Não podemos. Se tens a costumbre de falar malas palavras, tem que converter tu língua, tu boca. Tinha a costumbre de falar mal de las pessoas, há que cambiar a maneira de viver. Não podemos seguir o mesmo estilo de vida e dizer que estamos caminhando com o Senhor. Deus chamou a Israel a santificar-se, não depois do milagro. Ele chamou a Israel para santificar-se, para ver o milagro. Entende a diferença? Porque muitas vezes não vemos os milagros com a frequência que esperamos e que nosso coração genera expectativa, é porque não temos uma igreja santa. Temos uma igreja de pata rota. Pero como creyentes, santificados, sabe o que implica? Implica revisar nossos hábitos. Implica em revisar nossas palavras, nossos pensamentos, amistades, decisões. E não é câmbio imediato. Eu te garantizo que não é câmbio imediato. Não é algo que tu haz uma oração e já, não é assim. É um processo constante. E Deus não espera tu perfeição. Deus espera um coração disposto a perfeccionar-se. Entende a diferença? A mesma exigência de Deus sobre pureza, santidade de seu povo no tempo de Israel sigue vigente hoje. A mesma exigência de que devemos santificar-nos para ver os milagros de Deus sigue vigente para nós, pero em lugar de sermos expulsados de sua presença, e agora Deus não nos expulsa de sua presença. Imagina Deus dizendo: saque a todos a hora do santuário que têm pensamentos impuros. O que passaria? Oh, sim. Imagina que Deus decida pôr em pantalla grande todos os nossos pensamentos ocultos. Diga assim: ai, minha madre. Nosso Deus agora nos santifica, nos purifica através de Jesus, da sangue de Jesus, para gerar em nós expectativa de câmbio progressivo, dia tras dia. Diga a seu irmão de lado: eu estou melhorando.
Eu estou melhorando. Aunque em nossa carne, amados hermanos, seguimos sendo pecadores, imperfeitos, impuros, pero por meio de Jesucristo, por meio da sangue de Jesucristo, tu e eu podemos absorver a nova natureza de Jesucristo, o tamanho espiritual de Jesucristo, e ter uma comunhão, em comunhão, a santidade de nosso Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é passagem que todos conhecemos e sabemos de si, que diz: de modo que se algum está em Cristo, nova criatura é, as coisas viejas passaram e aqui todas são hechas novas. Isso nos leva, meus amados irmãos, ao segundo princípio. Para Deus, a santidade e a pureza sigue sendo muito importante. Por isso, ha puesto em nós seu Espírito para que seamos santificados. Tu tienes o Espírito Santo. Amém? E diz a palavra que se não temos o Espírito Santo, não pertencemos a Ele. Há Espírito Santo de Deus que vive dentro de ti. E sabe como deve funcionar minha vida e tua vida? Deve funcionar como uma luz de semáforo. Tu vai com o carro, tu vê que a luz está verde, de pronto se põe amarilla. Que diz? Se vai a pôr rojo. Ok? Eu aprendi de que amarillo pare. Às vezes meu pé diz amarillo avance. Verdade? Pero em realidade, amarillo, pare. Nosso pé disse, amarillo, avance. Isso é como o pecado. Quando há algo amarillo em tu vida, uma luz que diz, há algo malo, há algo que não está funcionando, tens que parar, revisar-te e volver tu coração ao Senhor, porque se avança, aí comete o pecado. Como é, Laura? Se avança, pecamos. E Paulo escreve dizendo o seguinte: há uma natureza pecaminosa dentro de mim. Há uma natureza pecaminosa. E Paulo disse: se eu peco, já não sou eu quem hago, pero sim o pecado que habita dentro de mim. Pablo está dizendo, há uma maquinita dentro de mim, chamada pecado. Ao lado há botãozinho que diz, stop. E se eu não tenho a capacidade espiritual, o discernimento de apertar o botãozinho que diz, stop, converterei minha vida em pecado. E Pablo disse em Romanos, capítulo 15, versículos 15 e 16, disse: mas os he escrito em parte com atrevimento, como para hacer-os recordar, por la graça de Deus que me ha dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando o evangelho de Deus, para que los gentiles lhes sejam ofrenda agradável, santificada por el Espírito Santo. Pablo está uma vez mais informando a la igreja de que nossa vida é uma ofrenda através do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós outros é que nos santifica, é que nos aparta do pecado. Quando você escute a luzita amarilla, blink em sua mente, é o Espírito Santo que está dentro de ti, dizendo: hijo, hija, há pecado, há problemas, há decepções. Aperta o botãozinho que diz stop e pare, não avance. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvou, não por obras de justiça, que nós outros hubiéramos hecho, sino por sua misericórdia, por lavamento de la regeneração e por la renovação e no Espírito Santo, uma vez mais recalcando de que o Espírito Santo é que nos ajuda a vencer o pecado. 1 de Pedro capítulo 1, 13 a 16,
Portanto, cenid los lombos de vuestro entendimiento, sed sóbrios e esperar por completo em la gracia que se os traerá quando Jesucristo seja manifestado, como hijos obedientes. Não os conformeis a los desejos que antes tenías, estando em vossa ignorância. Mira o que diz a palavra: sino como aquele que o chamou é santo, sede santos, vosotros em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. O texto está claro. Assim como nosso Deus é santo, também nós outros devemos andar em santidade. Eu creio que, de maneira diferente, de certa forma, esse deve ser dos 6 sermões que é predicado aqui, que hablo sobre uma vida de santidade. Porque Deus nos está chamando para algo grandioso. E se lo creemos, devemos preparar-nos. Josué capítulo 3, versículo 5 nos ensina que a santificação precede o avance. Deus nos quer levar a algo novo, quer levar seu povo a algo novo, algo que não conhecemos, mas necessitava agora restaurar e preparar seu coração. O terceiro ponto que eu puse é que para Deus a santidade e a pureza é importante, porque ha deixado a sua palavra como meio de ajuda para que vivamos uma vida de santidade. Efésios capítulo 5, versículo 27, a fim de apresentar-se-la a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semelhante, sino que fosse santa e sem mancha. Por meio de sua palavra, o Senhor nos santifica, nos purifica a cada dia, para que tenhamos um coração de acordo à sua vontade. E Ele nos vai limpando a cada dia, ao passo que demos espaço a Deus para fazer o trabalho que Ele quer fazer em nossa vida. Não há impureza ou pecado que a palavra de Deus não pueda quitar de nossa vida. Não importa a situação que tu estés vivendo agora, não importa o tipo de pecado que estás involucrado agora, se entregas tu vida a Jesus, se confia em Jesus e se toma a decisão de segui-lo, de amá-lo, eu te prometo que o Senhor realizará uma obra gloriosa em tu vida e em tu coração. Isaías capítulo 1, versículo 18, há um versículo que me encanta, e disse: veni luego, disse Jeová, e estemos a conta, se vossos pecados, disse, se vossos pecados fueram como a grana, como a neve, serão embranquecidos, e se forem rojos como el carmesim, vendrão a ser como a blanca lana. Não importa a suciedade que estés metido em tu vida, Deus hoje te chama a uma vida de reconstrução, para a glória de su nome. E é por isso que em los processos de nossas vidas, em las pruebas, em la dificuldade, quando os problemas vêm a nossa casa, não somente devemos ser fortalecidos por la oração, mas também purificados e limpiados por meio da palavra de Deus, para que a obra seja completa em nossa vida. É importante, meus amados irmãos, a santidade. A Bíblia menciona mais de 500 vezes essa palavra santificar, palavra santo, e a palavra santificado mais de 500 vezes na Bíblia, dando a importância que Deus quer ver em nós outros, homens e mulheres
santificados para a glória de Ele.